O John Arias pode estar de volta ao futebol brasileiro e talvez não vai ser para o Fluminense, viu? Tudo diz que pode ser para o Palmeiras. O time paulista fez uma proposta de 25 milhões de euros, cerca de 154 milhões de reais ao Wolverhampton, para contar com o John Arias nessa temporada. O clube inglês está disposto a fazer negócio com o Palmeiras. Os valores nesse momento não assustam. A questão é o John Arias querer voltar para o Brasil e ir para o Palmeiras, né? A questão é ter o sim do jogador, a sinalização dele quanto ao futuro. Só que a questão é, no contrato dele com o Fluminense, tem uma cláusula de que o time carioca teria prioridade numa futura aquisição do John Arias. Caso ele fosse negociado com o futebol brasileiro, por exemplo, o Fluminense teria essa prioridade. E o presidente do Tricolor, o Matheus Montenegro, ele já declarou que ele pretende exercer essa cláusula. Mas a questão é, os valores precisam se aproximar a esses 25 milhões de euros. A questão é, vale todo esse preço, presunto? Vale os valores novamente, minha pequena Maria Gabriela? 25 milhões de euros, 154. Eu acho que vale. Ele foi vendido por 17, 6 meses atrás. Me relembra quanto que o Cruzeiro pagou no Gerson? 27 fixo, né? O Arias é melhor que o Gerson. Então vamos lá, essa aqui era a polêmica. Era onde você chegou onde eu queria chegar já. Você já chegou onde eu queria chegar. Aliás, ô João, tem como abrir uma enquete no nosso YouTube aí pra rapaziada que tá no chat? Abre uma enquete aí, pergunta caso o John Arias seja contratado pelo Palmeiras, qual vai ser a grande contratação do futebol brasileiro nessa temporada? Lucas Paquetá, Gerson ou John Arias? Esse era o debate, era ali que eu queria chegar, presunto. Você chegou na frente já com a sua opinião. Você acha que o Gerson vai estar em que lugar nesse pódio aí, caso o John Arias seja contratado pelo Palmeiras? Eu acho que ele fecha o pódio. Acho que ele mantém-se no pódio, por enquanto fecha ali no top 3. O Arias, cara, o Arias é assustador. Joga demais, mas demais. No passado tive a oportunidade de cobrir o Mundial de Clubes e fui a todos os jogos do Fluminense naquele Mundial, e o John Arias foi o melhor jogador de um campeonato de nível internacional. Não teve um do Bayern melhor que ele, um do Manchester City melhor que ele, um do Real Madrid melhor que ele, um do PSG melhor que ele. Ele foi o melhor jogador da competição. Comeu a bola, botou os europeus no bolso, jogou muito em todos os anos no Fluminense. Cara, o Arias é um cara decisivo, que faz gol, que dá assistência, que chama jogo grande e que, ao mesmo tempo que chama jogo grande, não tem problema físico, então mantém a regularidade da temporada inteira. Ele é aquele cara que vai decidir o jogo grande, mas vai te garantir as vitórias importantes das 38 rodadas também. O Arias, cara, é uma senhora contratação. Pra mim, chega pra ser o melhor jogador do Palmeiras e talvez o segundo, terceiro melhor jogador do futebol brasileiro aí. Eu acho o Arias muito, muito bom mesmo. Acho o valor absolutamente razoável que o Palmeiras tá pagando. Como é que seria o seu pódio, então? Monta aí o seu pódio pra gente dar as maiores contratações do ano no futebol brasileiro. Vamos lá. Eu ainda fico com o Paquetá em primeiro, Arias em segundo e o Gerson em terceiro. Então tá bom. Ô, Amanda Buru, você concorda com Guilherme Presunto? Lembrando que, assim, eu acho que essa comparação ela tem uma certa dose de maldade, não da nossa parte, evidentemente, mas com os jogadores, porque o Gerson é um jogador mais ali, é um segundo volante, tudo, os outros são mais atacantes, vão ter mais gol, vão ter mais assistências, provavelmente, que o Gerson. Mas e aí, Amanda Buru, o que você pensa dessa possível chegada do Arias, do impacto que isso pode ter, e monta o seu pódio aí também, que tá todo mundo curioso. Cris, o impacto ele é muito claro, porque é um atleta que tem muita qualidade técnica e tem também, é claro, a experiência no futebol brasileiro que pode ajudá-lo nesse retorno e não vai precisar ter tanto tempo de adaptação ou readaptação, porque, afinal de contas, tem pouco tempo até que ele saiu, né, do próprio Fluminense. Então, vai deixar, com certeza, o Palmeiras mais fortalecido, porque é um atleta de muita qualidade, podendo jogar aí até em duas funções, né? Como meia centralizado, embora no Fluminense tenha jogado um pouco mais aberto pelo lado direito, uma espécie ali do que faz o Gerson hoje no Cruzeiro. No comparativo, o Gerson e também o Arias é um jogador mais decisivo por estar no último terço do campo, onde ele precisa ser mais decisivo. E por isso, nesse momento, vejo ele à frente do Gerson. Quer dizer que o Gerson é um bagre? Não. Que isso? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Gerson é um jogador que tem a sua versatilidade, tem os seus valores também. E aí, no pódio, eu ficaria com Arias, Gerson e Paquetá.
Paquetá em terceiro? Olha aí, surpreendente. O voto da Amanda aqui. Ela é hater do Paquetá. Ô, Babi, você achou que você ia sair livre dessa aí, né? Não, quero que você monte o seu pódio também. Eu tô com Das presunto. grandes contratações. Paquetá pra mim é um absurdo. Arias e Gerson. Arias e Gerson em Arias e terceiro? Gerson, é. A Mabê é meu peixe, pô. É? Eu sou muito É. fã do Arias, do futebol do Você é Arias. fã do Arias ou do Presunto? De ambos. Guilherme Gonçalves. Ah. Vivo, né? Em condições normais de Vivo temperatura e amor. pressão. Viva o amor. Olha só, lembrando que no nosso YouTube, youtube.com/radiofanoficial, obrigado, viu, João? Você é o cara. É João, o que é João? Qual que é seu sobrenome? O Pet João, Feijão. João Lucas. Lucas não é sobrenome, tem que falar o sobrenome, pra todo mundo saber quem que você é quando te encontrar na rua aí. Lucas Araújo, que tá aqui com a gente na nossa... João Lucas Araújo, que tá aqui com a gente, É o JL. comandando a nossa JL live. impõe uma parada meio MC, É assim. verdade. É o JL, E ele uma tem parada cara assim. de MC, né? Tem. Tem uma pinta de MC. Tá lá no nosso YouTube, então, pra você votar. No final do programa, a gente vai falar aqui qual foi a maior contratação do futebol, a melhor contratação do futebol brasileiro nesse ano. Pra mim, o Paquetá tá acima de todos. Eu sou muito fã do Paquetá. Fiquei surpreso com a Amanda Buru colocando ele em terceiro. O meu Nessa- pódio teria uma nessa mudança, lista. na verdade. Qual? Adroaldo Leal. Tá no pódio das melhores contratações do ano. Isso é verdade, isso é verdade. Fora do Idrice, futebol, Não entendi. dispara, não. Ah. Disse não. Ó. Tá longe desse. Tá em aí. último. Eu não É outra eu, prateleira. não queria citar, mas já que você... É outra prateleira. eu eu não sei queria disso. entrar nesse assunto, eu ia me omitir, Eu sei reconhecer minhas imitações, fica tranquilo. Em termos de valores, tão alta quanto a do Paquetá, a aquisição. Mas olha só, eu coloco o Gerson acima do John Arias, apesar de ser fã do John Arias, acho o Arias um craque de bola, mas eu acho o Gerson um jogador mais completo e de carreira mais regular. O Arias teve aí alguns momentos de muito brilhantismo no Fluminense, sempre foi um jogador muito bom, mas os momentos de brilhantismo dele, talvez ali no Mundial, a Libertadores que ele fez pelo Fluminense também foi soberba, Eu discordo. mas enfim, eu acho que o Gerson tem uma carreira um pouco mais... Pra mim, desde a chegada do Arias ao Fluminense, ele tá nesse nível muito alto. Não, ele é muito bom. Todas as temporadas muito pra bom. mim foram muito boas. De verdade, todas. Eu acho ele um colosso. De verdade. Eu acho o Arias um colosso. Muito, muito bom mesmo. Aqui a rapaziada do nosso YouTube aqui, ô Presunto, olha só, o Romilson falou que, perguntando por que ele não jogou na Europa, igual jogou aqui no Brasil. De fato, a adaptação dele não foi boa lá na Inglaterra. E acho que ele escolheu o pior lugar pra ir pro estilo de jogo dele. Time ruim pra cacete. Também tem isso também ajuda. O Reinaldo Antunes deve ser seu parente, viu, Presunto? Porque ele falou que é o seguinte, o Gerson é melhor e eu falo porque conheço do assunto. Isso aí deve ser da sua Opa. família. Abraço aí pro Reinaldo Antunes. Um abraço pro Reinaldo. O Douglas Silva tá perguntando pra você se o Cole Palmer jogou vôlei lá no Mundial de Clubes. O Adilson Rosa tá Fraco. falando que você está doido porque o Paquetá o Paquetá não é melhor do que o Arias. Você está doido por falar isso. O Leandro Henrique colocou o Lodge aqui no bolo também. Acho que é uma ótima Uma contratação. boa mas, contratação. é. Fala pra você, top 4. Talvez ele seja o quarto. do Entra futebol brasileiro. ali no top 4. Não acho que é nenhum absurdo pensar, não. Embora ainda talvez esteja um pouco cedo pra gente avaliar isso. O Grêmio hoje tá anunciando também uma contratação que eu gosto muito. O Nardoni, volante do Racing. Muito bom. Não é isso que você tá pensando, não. Todo mundo pensa isso quando vê a primeira vez. Mas ele é muito bom. Muito bom. Um dos melhores volantes argentinos da atualidade. Sou fã do Nardoni. Muito bom jogador. Nardoni, jogador do futebol argentino, viu, gente? Antes que faça um corte aí, Isso, cara. falar que eu sou fã. Nardoni Vou ter filho agora, pelo não amor posso de falar que eu sou Deus. fã do Nardoni, Pelo pega a amor mão, de né? Deus, cara. Gente, Transferência, né? Contratação, transferência foi do Bangu 1 pro Tremembé. olha só, são 5h17, esse é o Resenha da Fã. Chamando você para participar com a gente aqui no nosso YouTube, youtube.com/radiofã-oficial. Agora, o Presunto e Amanda, queria que só que vocês falassem primeiro a respeito do Fluminense nessa história, né? O Fluminense perdeu um dos grandes ídolos do clube no meio do ano pro futebol europeu, botou 17 milhões de euros no bolso. Acho que o Fluminense vendeu o Arias muito mal pelo momento que ele estava, apesar da idade, já era um jogador de 28 anos à época. Mas vendeu o John Arias muito mal. E agora, no momento em que o Fluminense precisa contratar um centroavante, né? Tá desesperado atrás de um centroavante, ele se vê no meio desse bolo do John Arias para não deixar o Arias ir para um adversário direto no futebol brasileiro e talvez ter que investir 25 milhões, que é um dinheiro que o Fluminense não tem ou que não estava disposto a gastar. Como é que vocês enxergam o caminho do Fluminense nessa situação? Vamos lá. O Fluminense ainda tem 8 milhões de euros para receber do Wolverhampton em relação ao negócio do Arias. Poderia
entrar num jogo de abater esse valor dos caras e oferecer 14 milhões. 14 não, né? Não, 16. 17. 17. 17 milhões de euros pra ir abater, igualar. Mas vamos lá. Será que o Palmeiras não aumenta? Será que o Palmeiras não entra num leilão? Talvez sim. Então eu acho delicado esse negócio. O Fluminense não tem essa grana. O Fluminense tem uma conversa avançada com o Buanga, que é um atacante do LAFC. E a prioridade de mercado do Fluminense, pedido do Zubeldia, inclusive, é a contratação de um centroavante. O Buanga tem tudo pra ser esse cara. Os números que eu tenho aqui são 15 milhões de euros, a oferta que o Fluminense fez e que deve ser aceita. E aí, na 15 medida... milhões de dólares, não? Que eu li? Dólares, obrigado. E na medida em que se o Muda Arias, pouco também. se o Fluminense entra na do Arias, vai ter que sair da do Buanga. Não vai levar os dois.